Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao estudo da lição dessa semana. Hoje é quarta-feira e o título de hoje é o título da semana, a ressurreição de Moisés, dia 22 de dezembro, tá? Você sabe que a lição de hoje vem nos lembrando justamente o momento em que Moisés morreu e também relatando Judas, no verso 9 de Judas, a respeito da ressurreição de Moisés, tá bom? Quer dizer o seguinte, assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Você sabe que a Bíblia diz que Moisés ele faleceu ali no monte. E este o sepultou no vale. Quem é este? Na verdade, o próprio Deus o sepultou no vale. Ninguém subiu para sepultá-lo, porque a Bíblia diz que até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Então você percebe que Deus, ele teve um cuidado especial com Moisés ao morrer. O próprio Deus o sepultou. A sua sepultura é um lugar de segredo, e Deus sabia por que a sua sepultura seria um lugar de segredo. Com certeza, querido, se os israelitas soubessem aonde estava a sepultura de Moisés, estariam ali adorando aquele local, porque de fato para eles Moisés era um tipo de Deus mesmo, iriam idolatrar Moisés. Porém, por outro lado também, Deus tinha um plano especial para Moisés. Aqui, Judas, eu vou ler para você aqui, Judas capítulo 1, só tem um verso, só tem um capítulo só, melhor dizendo, mas o verso 9. Olha que interessante, esse verso você já leu na lição, eu quero ler para você aqui o verso 9 de Judas capítulo 1, o único capítulo de Judas, tá bem? Diz assim, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo, e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor repreenda você. Meus queridos, aqui você sabe que Judas, ele relata um conflito entre o arcanjo Miguel. Quem é o arcanjo Miguel? O arcanjo Miguel é Jesus. Você sabe que arcanjo, pensa assim, arco está acima de nós. Então Jesus, ele é o arcanjo, está acima dos anjos, como criador dos anjos, tá bem? E Miguel é o nome de batalha de Jesus. Quando Jesus está em guerra contra Satanás, é este nome que ele se utiliza, porque Miguel significa aquele que é semelhante a Deus, aquele que é semelhante a Jeová. Lúcifer queria ser semelhante a Deus, lembra? E Miguel, Jesus, que de fato é semelhante a Deus. Porém aqui, Miguel, ele entrou em conflito com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Sabe, queridos, naquela hora, Satanás estava reclamando o corpo de Moisés para si. Naquela hora, Satanás queria impedir que Jesus ressuscitasse Moisés e o levasse para o céu. Por quê? Porque Moisés cometera aquele pecado. Sabe, queridos, a lição tem alguns comentários aqui, e vamos entender isso também, tá? Por que Cristo faria isso por um transgressor da lei? Por que Cristo ressuscitaria Moisés que transgrediu, que pecou? A resposta só poderia ser a cruz. Assim como o sacrifício de animais apontava para a morte de Cristo, o Senhor anteviu a cruz e reivindicou que o corpo de Moisés fosse ressuscitado. Em consequência do pecado, Moisés tinha caído sob o poder de Satanás. Por seus méritos, Moisés era legítimo cativo da morte. Contudo, foi ressuscitado para a vida imortal pelo direito que ele tinha a ela em nome do Redentor. Sabe, queridos, quando Moisés pecou contra Deus, você vai ver isso na lição de sexta-feira ainda, Moisés pecou como vítima ali também, vamos colocar aqui, da ira contra o povo. Era tanta murmuração, tanta reclamação, que a ira subiu ao limite de Moisés. E Moisés, então, naquela hora se esquece de Deus, se coloca como se fosse Deus, e ao mesmo tempo não demonstra fé no Deus que ele sempre acreditou. Mas é interessante que Moisés ali estava num momento difícil da vida dele. Moisés não viveu pecando contra Deus. Moisés não viveu
em rebelião contra Deus. Moisés cometeu aquele pecado no momento circunstancial. Porém, queridos, a questão é, ele era o líder de Israel. Ele não glorificou a Deus em ter falado à rocha. Por esse motivo, foi grave o que ele fez. Mas aqui você percebe, o próprio Senhor que o sepultou, o mesmo Senhor o ressuscitou e disse, ali, Miguel disse, que o Senhor te repreenda, Satanás. Ou seja, de maneira alguma Satanás podia segurar o corpo de Moisés, porque Moisés pertencia a Deus. Conclusão, ele foi perdoado pelo sangue de Cristo, simbolizado no sangue do Cordeiro, mas que um dia seria derramado na cruz. Como é bom pensar assim, o sangue de Jesus nos liberte de todo mal. Deus abençoe você. Tenha aí um dia feliz e abençoado e um descanso abençoado também. Fique com Deus.